Graça, misericórdia e paz, amém? Quem está aqui em nome de Jesus? Quem não tem medo de chuva? Glória a Deus, né? Caiu tromba d'água em vários pontos de Campo Grande. Vendaval, uma série de situações impedindo as pessoas de vir hoje. Hoje teríamos aqui superlotação, pode ter certeza disso. Amados, é tão bom estar aqui, completando 18 anos da Terça Nobre, porque foi algo muito maravilhoso que aconteceu na minha vida e na vida da Magali. Há 18 anos atrás, no ano de 96, o pastor Gilson me chamou, e eu pensei que era uma disciplina, alguma coisa assim, mas ele disse a respeito da Terça Nobre. Nós oramos, e Deus colocou no nosso coração que deveríamos aceitar. Pastor, eu quero agradecer ao Senhor e à igreja por me confiar, a mim e a Magali, esses 18 anos. Não começamos ontem, né? 18 anos, maioridade, e um culto, que esse é o número, pelos nossos cálculos, que nós temos registro desde o primeiro, é o número de 900. 900. E se eu faltei, foi umas 4 ou 5 vezes, né? Então, praticamente 855 vezes eu estou aqui pregando. Hoje, não vou pregar não, quem vai pregar é o pastor Gilson. Quero pedir ao pastor Ronaldo que chegasse aqui à frente, que eu aceitei Jesus há 27 anos atrás, vai completar no mês de outubro, quando esse menino aqui, é menino ainda, ele, olha, 27 anos atrás, ele era menino. Obrigado. E olha, continua. Obrigado pelo menino. Continua menino, né? Foi quando ele falou de um Jesus Cristo que eu não conhecia. E eu levantei a mão, a Magali também, as crianças, nós aceitamos Jesus. Algumas pessoas dizem, isso aí é fogo de palha, não vai durar 6 meses. Então, estamos aqui há 27 anos. E com esse culto há 18 anos, eu gostaria de trazer uma palavra, pastor. E pode sentar lá, senta lá perto do seu pastor lá, que depois você vai vir aqui. Eu quero trazer uma palavra para a igreja, algo muito importante, que tem tocado muito o meu coração, porque o culto da terça-feira, 18 anos, mais de 300 mil pessoas, contamos aí umas 350 mil pessoas que já passaram por aqui. Muitos milagres aconteceram, muitas coisas boas aconteceram, todas as semanas temos testemunhos maravilhosos aqui. Daqui saíram pastores, milhares de pessoas salvas por Jesus Cristo. E esse texto que eu gostaria de deixar marcado nesse dia de 18 anos, que vai ficar, nós estamos gravando, tá? Vai ficar marcado até quando Deus assim o permitir, Gálatas capítulo 6, versículo 2, porque nós recebemos pessoas de todos os tipos aqui, buscando a Deus, buscando o milagre, buscando a salvação. Diz assim, 6:2 de Gálatas: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Algo muito importante. Quando Jesus fala sobre sobrecarga, nós colocamos sobre ele a sobrecarga. Mas a carga, com certeza mais leve, mais pesada para alguns, nós temos que carregar. Isso significa o que está na sequência do texto. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória somente em si mesmo, e não em outrem, porque cada qual levará o seu próprio fardo. Amém, irmãos? Nós temos a certeza de que, ajudando o próximo, esta é uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Então, se vocês estão aqui, sabem que nós cuidamos de vocês. Nós temos no nosso cadastro da Terça Nobre 1.400 pessoas. E todas elas recebem, 15 em 15 dias mais ou menos, essa semana recebeu todo mundo. Cartas incentivando, mensagens incentivando, e nós fazendo visitas nas pessoas. O pastor disse que brevemente a terça será Rede Nobre. Amém, pastor? É isso aí? Em nome de Jesus? Tá bom. Eu queria chamar a Magali aqui. Eu queria fazer essa oração de agradecimento a Deus. Nós temos muito que agradecer. Porque se não fosse esse culto, eu não sei se eu estaria aqui. Isso é uma grande verdade. Porque um pregador da palavra como eu, que estou aqui todas as terças-feiras, e esse é o culto de número 900. Vamos dizer que eu já preguei 855 vezes, pastor? 895 vezes? Alguém já... Aqui? Não, fora as outras igrejas, mas aqui.
Acho que não tem mais pregador que eu não, né, pastor? Acho que ninguém me ganha de mim, não? Acho que não. Vamos ficar em pé, eu quero orar, eu e minha esposa. Essa oração é rápida, é de agradecimento a Deus por tudo isso. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, eu e a Magali, no púlpito que o Senhor nos conferiu e confirmou, através da visão da igreja, a visão do pastor, do corpo pastoral. Ó Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor de tantas e tantas bênçãos, porque o mais abençoado nesse culto, tenho certeza que foi eu e minha família, porque a cada dia que passa, eu tenho sentido mais a Tua presença em minha vida. Sabemos que sofremos, passamos por dificuldades, e todos passam, mas temos lutado e vencido, porque cremos no Teu poder. Por isso, Pai, eu quero agradecer, somente agradecer ao Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Pai, por me permitir, eu e a Magali, de estarmos aqui, no púlpito da primeira igreja batista, uma das igrejas mais importantes do país. Muito obrigado, Pai, só o Senhor para fazer isso. Peço perdão pelas falhas, pelos pecados, sabemos que erramos, que nada merecemos, mas por misericórdia, Pai, muito obrigado. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Diga a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio. Isso, fizeram até um coro, né? Falaram em coro, que bom que você veio. Podem assentar-se, quero chamar a Vasti e a Magali. Isso, Vasti e Magali. Nós queremos fazer, antes de continuarmos, irmãos, os irmãos podem assentar-se, e nós queremos também aqui dizer que é motivo de grande alegria para nós estarmos aqui na primeira igreja, a minha esposa, eu, nossos filhos, 23 anos, e destes 23 anos, então, 18 anos com a Terça Nobre com Cristo. A história da Terça Nobre surgiu em nossas reuniões de oração na equipe pastoral, quando nós sentimos a necessidade de termos um culto diferenciado durante a semana, buscando alcançar pessoas que ainda não conheciam o Senhor Jesus, e através da pregação da palavra de Deus, de uma maneira bem informal, bem leve, bem gostosa, dar a possibilidade de pessoas trazerem os seus queridos, parentes, vizinhos, amigos, parceiros, sócios, para também ouvirem a palavra de Deus. E nós sabemos, temos certeza absoluta, que o nome do Senhor tem sido glorificado durante todos esses anos. A Bíblia nos ensina que uma alma, uma vida, vale mais que o mundo inteiro. Então, quantas foram as decisões, centenas, milhares de pessoas conheceram o Senhor Jesus aqui? Se uma vida, única vida, houvesse crido no Senhor, já teria valido a pena. Agora, muito mais e melhor, tantas vidas que aqui receberam o Senhor, como a Magali já disse, muitos até se tornaram obreiros, pregadores, missionários, e em todas essas coisas, nós transferimos toda a glória, toda a honra para o Senhor Jesus, que merece então receber uma linda salva de palmas agora, amém, irmãos? Isso, ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo louvor. Nós oramos durante 6 meses, eu me lembro muito bem disso, pedindo a Deus orientação de como seria esse culto e quem o dirigiria. E depois desse processo de oração, então, nós escolhemos este casal. E é uma alegria saber que vocês têm sido tão firmes, tão constantes, tão pontuais. Eles são Caxias. Diga comigo, Caxias. Chova ou faça sol, a Terça Nobre está aí. Quantas viagens, né? O Maurício foi e voltou logo, a Magali foi e voltou logo, porque terça-feira tem um encontro com o nobre, com o Senhor Jesus. Então nós glorificamos a Deus e queremos parabenizar vocês pela fidelidade, e nós sabemos que no coração de vocês, vocês querem adorar a Deus, e reconhecem o favor de Deus por esse trabalho. O trabalho é penoso, os irmãos têm se esforçado, têm pago um preço, mas nós sabemos que o coração dos irmãos é puro, e querem transferir a glória e a honra para o Senhor, amém? Então quero convidar vocês para ficarem em pé, e nós vamos fazer uma oração agora. Vou convidar a minha esposa, Vasti, para fazer essa oração, celebrando esses 18 anos e colocando no centro
da nossa vida, no centro da direção da nossa igreja, no centro da Terça Nobre com Cristo, a pessoa do Senhor, e sermos muito, mas muito gratos mesmo pela vida do Maurício, da Magali, da sua família, que pagou com certeza, tem pago o mesmo preço, e também essa equipe que ele traz consigo durante tantos anos. Amém. Então, estenda a sua mão para cá em sinal de bênção e aprovação. Pai, nós te adoramos, nós estamos aqui por tua causa, Pai. Se o Senhor não existisse, se o Senhor não tivesse se relacionado conosco, não teria por que estarmos aqui. Nós te adoramos, Senhor, porque um dia estava nos teus planos ter a Terça Nobre. Estava nos teus planos que o Maurício e a Magali estivessem à frente deste trabalho. Ó Pai, nós te agradecemos, porque são 18 anos de cuidado do Senhor, de fazê-los, ó Deus, ter saúde, deles terem esse compromisso, de estarem aqui, de terem essa equipe junto com eles, fortalecendo, cantando junto, tocando. Ó Deus, nós te agradecemos por todas as pessoas envolvidas. Te agradecemos por esta igreja, ó Pai, que abre as portas, ó Deus, para que esse trabalho seja realizado. Te agradecemos por cada um que vem aqui toda terça. Ó Pai, te agradecemos por tudo. Nosso coração é cheio de gratidão. Nós sabemos que seria impossível ter chegado a 18 anos, ó Pai, se o Senhor não estivesse com a sua mão levantada, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos profundamente, pedimos que o Senhor continue com a tua mão, ó Pai, sobre o Maurício e a Magali, Senhor, sobre todos os que são responsáveis por este culto, ó Deus, para que ele continue por muitos e muitos anos ainda, e que a tua bênção, ó Pai, a tua unção permaneça neste lugar, ó Deus, que aqui haja sempre, ó Deus, o mover do teu Espírito, para que pessoas possam abrir os seus olhos espirituais e possam compreender por que que Jesus morreu na cruz, por que que eles são pecadores e precisam de Jesus. Ó Deus, nós queremos que esse milagre aconteça toda terça-feira. Nós queremos que muitas pessoas que estão doentes, que estão escravas do pecado, sejam libertas também. Nós pedimos que o teu Espírito Santo continue libertando pessoas. Ó Deus, nós queremos que a Terça Nobre continue sendo, assim, um lugar onde o poder do Espírito Santo seja derramado. Nós queremos vidas transformadas, nós queremos muitas pessoas, ó Deus, mudando de vida e ingressando nesse grande exército de pessoas que são salvas. Nós queremos que a igreja do Senhor Jesus seja cada vez mais ampliada. Ó Deus, que a tua mão abençoadora continue sobre este lugar, agora e até o dia que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Ok, os irmãos podem assentar-se. Nós temos na projeção o texto bíblico, podemos ir para o Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. A leitura que eu vou fazer está nos versículos 22 até 32. São 10 versículos muito preciosos. Enquanto nós nos preparamos aí, eu queria saber, eu sei que a chuva hoje não foi tão forte, tão torrencial, e ela impediu a maior parte das pessoas de virem, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, mas de vocês que estão aqui, eu queria saber um pouquinho mais. Quantos de vocês são membros oficiais aqui da Primeira Igreja Batista? Levantem a mão para eu conhecer. Ah, que bom, muito obrigado. Quantos de vocês são pessoas queridas, pessoas muito nobres, que pertencem a outras igrejas evangélicas na nossa cidade, que não a Primeira Igreja Batista? Levante a sua mão. Isso, temos várias pessoas também. E quem são as pessoas que nos honram muito, 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 porque não pertencem a uma igreja evangélica, mas têm se identificado, têm sentido tranquilidade, paz, têm tido o coração receptivo para estarem aqui louvando a Deus na Terça Nobre? Levante a mão só para eu saber. Olha, é um número maior. Glórias a Deus. Deus abençoe você.
E você é exatamente o motivo pelo qual nós estamos aqui, para que dia a dia nós conheçamos mais o Senhor Jesus. Você sabe que nós podemos conhecer uma pessoa à distância, mas podemos conhecer profundamente. Quem de vocês aí que conhece a presidente Dilma? Levante a mão. Vocês não conhecem? À distância. Quem de vocês aqui já esteve na casa dela? Maurício, você não teve? Então é diferente. A gente pode até achar que conhece alguém, até bem, por aquilo que ela faz, por aquilo que ela fala, pelo que dizem a respeito dela, e até por aquilo que a história registra a respeito dessa pessoa. Mas conhecê-la profundamente, aí exige um encontro muito particular, um encontro pessoal. Você sabe que é assim com Jesus também. Muitas pessoas conhecem Jesus. Eu creio que no Brasil é muito difícil alguém dizer, eu não sei quem é Jesus, mas acontece. Na Paraíba, por exemplo, nós tivemos uma equipe de missionários aqui da igreja, que foi em várias cidades do interior da Paraíba, e foram falar de Jesus, foram de porta em porta, casa em casa, e numa dessas casas, lá numa cidade próxima a João Pessoa, alguém falou assim, olha, o senhor já ouviu falar de Jesus? E um senhor de idade falou assim, mulher, Maria, o moço aqui quer saber se nós conhecemos o vizinho aí, você sabe quem é? Aquilo deixou aquelas pessoas assim de boca aberta. Como? Com rádio, televisão, com tantas igrejas evangélicas e não evangélicas, falando do nome de Jesus, uma pessoa não sabia quem era Jesus, e era verdade. Ele achou que estavam perguntando a respeito de um vizinho. Ué, você conhece o Jesus? Não sabia quem era Jesus. Agora, pior do que isso, é a gente ver Jesus e não conhecer Jesus, profundamente, pessoalmente, porque a Bíblia está cheia de relatos que mostram, sempre para mim, Wilson, por favor, a Bíblia está cheia de relatos que mostram que quando as pessoas se encontram com Jesus, aí a vida delas é transformada. Quando elas se encontram apenas com a religião, elas até podem melhorar, e muitas vezes piorar, não sei se você sabe disso. Sem Jesus no centro, a religião pode piorar as pessoas. Você sabe que Jesus, quando veio à terra, ele veio e ele foi crucificado, e os principais promotores, aqueles que falaram crucifica, 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 eram homens religiosos da mais alta gabaritagem entre os religiosos, os nobres entre os religiosos, aqueles que conheciam profundamente as Escrituras. Parece um contrassenso, parece uma coisa de doido, é ou não é? Você está aí? É ou não é? Você está aí mesmo? É ou não é? Gente, lendo a Bíblia mostra o Messias, a Bíblia fala de Jesus, e fala que ele vai vir lá naquela região, e que ele virá para salvar o seu povo, e as pessoas assim, babando, lendo, quando Deus, o Senhor vai mandar Jesus, quando Deus, o Senhor vai mandar o Messias, quando, e quando Deus manda Jesus, o Cristo, eles dizem, não, esse não. Você pode achar muito estranho, mas Jesus chegou a fazer milagres, sinais, curando pessoas, e aqueles religiosos, sabe o que falaram? Isso aí é poder do diabo na vida dele, ele está fazendo milagres com o poder do diabo, de Satanás, o Beuzebu. Não é incrível? Como alguém pode estar tão enganado a respeito de Jesus? Lendo a Bíblia, você sabe que um religioso, daqueles que tinham a responsabilidade de transcrever manualmente a Bíblia, quando eles iam escrever o nome Deus, eles tinham tanto respeito pelo nome de Deus, que eles paravam onde ia escrever a palavra Deus, tiravam a roupa, tomavam um banho, aí colocavam a roupa que era própria do escriba, não é? Uma roupa jóia, tudo branco e tal,
E aí voltavam, pegavam ali, então escrevia Deus. Tanta reverência e tanto respeito. Mas, se no versículo seguinte, eles fossem de novo escrever a palavra Deus, sabe o que eles faziam? Paravam outra vez, tomavam outro banho, se purificavam, vestiam outra roupa e escreviam outra vez Deus. Se num pequeno trecho da escritura a palavra Deus aparecesse 10 vezes eles repetiam isso. Quando eu fiquei sabendo disso, eu disse, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que respeito, que reverência pelo nome de Deus. Entretanto, mesmo assim, conhecendo tanto a respeito de Deus e reverenciando o nome de Deus, quando Jesus veio, o Filho de Deus, o Deus encarnado, eles rejeitaram Jesus e crucificaram Jesus. Você percebe? Que eu conhecer a história de Jesus é uma coisa, saber o que Jesus fez é uma coisa, ter informações a respeito de Jesus é muito interessante, mas conhecê-lo é que é importante. Ter uma experiência pessoal de salvação, de renovação, de transformação, que a Bíblia chama de novo nascimento. Nós todos não podemos ficar só na periferia da fé, falando de coisas boas, de bons costumes. Não podemos ser apenas religiosos. Por quê? Porque religião existe de todo tipo. Mas o que nós precisamos é de ter um encontro com Jesus. A história que nós vamos ler agora fala de um encontro assim. Mas é interessante, de pessoas que já se encontravam com ele, dos discípulos. Quando Jesus começou a pregar o reino de Deus e falar do que Deus esperava das pessoas, ele chamou 12, dentre muitos outros discípulos, para serem os seus apóstolos. E onde eles iam, Jesus ia com eles. Eles deixaram muitas das suas obrigações, seu trabalho, para seguirem Jesus. Viram Jesus ensinar a palavra de Deus, viram Jesus curar os enfermos, viram Jesus fazer muitas coisas. Inclusive, uma que chamou muita atenção deles foi dar alimento para cerca de 10.000 pessoas. 10.000 pessoas, partindo de 5 pães e 2 peixinhos. É a história que a Bíblia chama da multiplicação dos pães e dos peixes. Quem conhece essa história, levante a mão. Muitos de vocês. É incrível como 10.000 pessoas estavam ouvindo Jesus, e Jesus, vendo que era tarde, e os discípulos dizendo, Senhor, o Senhor precisa parar de ensinar para eles irem para casa, eles precisam comprar comida, eles já estão aqui quase o dia todo, Senhor, e é muito gostoso ficar aqui contigo, mas eles têm fome. E aí Jesus, aproveitando esse gancho, falou assim, não, vocês é que vão dar de comer para eles. O quê? Como que de uma hora para outra, sem preparo nenhum, sem ter padaria, sem ter McDonald's, sem ter Bob's, sem ter conveniência nenhuma, eles vão providenciar comida para 10.000 pessoas? Incrível. Jesus queria ensinar a eles que eles devem depender de Deus. E aí Jesus perguntou, o que é que vocês têm? Olha, vamos procurar. E acharam um rapazinho que tinha o lanche dele, 5 pães e 2 peixinhos, como era costume naquele lugar. E Jesus então tomou, abençoou e disse, agora sentem todo mundo em grupos pequenos e vão vocês servir a todos eles. E Jesus ia dando pão e dando peixe, dando pão e dando peixe, aquilo foi multiplicando, 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 e a Bíblia diz que todos, sem exceção, comeram à vontade e sobraram 12 cestos ainda. Aplauda o Senhor Jesus por causa disso. Não é demais? Não é demais? Então, essa experiência marcou tanto os discípulos e marcou tanto a multidão que eles falaram assim, é Ele que nós precisamos de rei, esse é o nosso rei, nós precisamos dele como rei. Por quê? Quem abastece uma multidão de 5 pães e 2 peixinhos vai fazer muito mais. Queremos que ele seja rei. Mas Jesus falou, não. Muito mais que rei, eu sou Senhor. Sabe o que significa a palavra Senhor? Na nossa língua portuguesa, uma pessoa,
de idade, uma pessoa respeitosa, é um senhor. Mas na Bíblia, senhor quer dizer dono, proprietário. Então, a história que nós vamos ler agora, ela acontece logo depois dessa multiplicação. E o clima da multidão é: ele é rei, ele é rei. E até os seus discípulos estavam impressionados. Então vamos ver o que acontece. Olha lá. Logo em seguida, Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco, onde estava? Já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, então Jesus dirigiu-se a eles, como? Andando sobre o mar, sobre as águas. Quando eles o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Alguém que grita de medo, grita assim: é fantasma. É assim que alguém grita de medo? Não. Como que se grita é um fantasma? Quero desafiar vocês agora a gritarem com medo de fantasma, se fosse o caso. Se fosse verdade, como que você gritaria? É fantasma! É isso aí mesmo. Porque ninguém fala assim: eu acho que é um fantasma. Não. Gritaram aterrorizados com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro em cima das águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento que estava soprando, não é? Ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, repete comigo: imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, então o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Ok, glórias a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, esta é a tua palavra e ela é linda, ela é maravilhosa e é muito poderosa. Então queremos consagrar o nosso coração e pedir: Senhor, leva-nos agora a compreender a importância de um encontro transformador com Jesus, não só como aquele que supre as nossas necessidades, como aquele que multiplica o pão ou faz milagres, mas depender dele totalmente, dizer: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Salvador, e eu te dou a minha vida, quero viver para adorar o Senhor. É assim que nós queremos, Pai, sair daqui nesta noite. Essa noite tão especial, quando celebramos 18 anos da Terça Nobre, e esta palavra tem sido pregada. Então, libera do teu poder sobre nós, para que compreendamos a tua palavra. Amém, irmãos? Então, quem é Jesus? Jesus não pode ser um amigo de longe, tem que ser um amigo de perto. Jesus não pode ser só supridor, provedor. As multidões iam atrás de Jesus por causa dos milagres, por causa dos pães. Uma vez Jesus disse: eu sei por que vocês vêm atrás de mim, porque eu curo os seus enfermos, porque eu multiplico o pão para vocês. Mas essa não é a principal razão. Deus quer que a gente vá atrás de Jesus por causa dele, Jesus, e o receba como Salvador e como Senhor da nossa vida, não só aquele que nos dá coisas, que nos dá bênçãos. Imagine se você encontrasse uma noiva muito animada, falando do casamento dela: eu não vejo a hora de casar, está chegando, meu casamento está chegando. Alguém aqui vai casar nos próximos meses? Levante a mão. Tem alguém aqui que vai casar por esses tempos agora? Não, ninguém, né? Você já viu uma noiva bem animada, ou um noivo? Está chegando a hora. Aliás, o Tiago e a Dayana estavam aqui, né, efusivos, né, esses dias aí. Está chegando a hora, está chegando a hora.
E aí então alguém chega para essa noiva e fala assim: ah, que beleza, você vai casar? Fala para mim do seu noivo. Ah, ele vai me dar muitas coisas. Ah, que bom, não é? Mas fala mais um pouquinho dele. Ah, eu imagino ele vai me dar uma casa maravilhosa, e ele vai me levar para viajar na Europa, e tudo de bom, muito ouro, muita joia ele vai me dar. Aí você fala assim: que legal, que bom, né? Quem não quer essas coisas? Muito bom tê-las. Mas fala mais um pouquinho dele. Ah, mas eu vou ser tratada como uma princesa. Se a pessoa continuar falando assim, desse jeito, o que vai passar na sua cabeça? Olha o golpe, é verdade ou não é? Afinal de contas, você ama o rapaz ou ama o que ele vai te dar? É isso que tem acontecido muitas vezes, se nós não abrimos o nosso coração para entender: por que eu estou aqui? Por que eu fecho os meus olhos para orar? Eu quero alguém que me dê pão, comida, casa própria, celular, viagens, prosperidade, cura, ou eu quero conhecer Jesus de verdade profundamente? Essa é a pergunta. Os discípulos foram mandados por Jesus propositalmente para atravessar o Mar da Galileia, que é um grande lago de água doce, mas tão grande, chamado de Mar da Galileia. E Jesus, quando todo mundo queria fazer dele um rei, ele foi para a presença do verdadeiro rei. E ali ele passou um tempo, porque ele sabia que ele não veio para dar coisas temporais, mas bênção eterna. Então, o propósito de Jesus agora era deixar os discípulos numa situação tal que eles ficassem com temor pela própria vida e soubessem que na vida todos dependemos de Jesus. É por isso que nesta palavra o Senhor sabe de antemão o que eles vão passar. Diz o texto bíblico que eles estavam no final da tarde e Jesus mandou o barco ir para o alto mar para atravessar uma parte, a parte oeste. E aí as ondas estavam bravas. Eu tive o privilégio de estar lá no Mar da Galileia, e é um lugar onde os ventos estão tranquilos e de repente eles vêm muito fortes, a ponto de virar a embarcação. É por causa dos acidentes, né, da região acidentada. Então há uma corrente de vento contrária e aquilo de repente pega as pessoas de surpresa. O mar pode estar calminho, de repente muito bravo. E foi o que aconteceu. Jesus deixou que as coisas ficassem muito feias, muito difíceis para aqueles discípulos enquanto estavam no mar. Por quê? Porque Jesus queria entrar com providência, mas dessa vez Ele era a providência. Ele era a providência. Então é o que eu preciso de Jesus como Salvador, como Senhor, como Deus da minha providência, mas de modo integral, dando a Ele a minha vida e dizendo: o Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu proprietário. Eu posso depender de Deus, eu posso depender de Jesus, e Ele vai tratar da minha vida. Quero destacar 3 coisas aqui. Quando é que eu preciso de Jesus como Senhor e Salvador? Primeiro, quando o vento é contrário. Quando é? Quando o vento é contrário. Quem de vocês está passando um vento contrário agora? Levante a mão. Luta, tribulação. Você quer ir para frente, mas o vento é muito, muito, muito forte. Acontecia com eles. O vento era contrário. O texto diz isso. O vento era contrário. E o barco podia virar-se, diz um outro evangelista. O barco estava a ponto de virar, porque o vento era contrário. Então, se nessa noite você está passando por essa situação de enxergar que a sua situação está difícil, está feia mesmo, porque o vento é contrário, preste atenção. Jesus está sabendo disso. Ele não só quer prover você de sustento, de alimento, de saúde, mas Ele quer prover o seu interior e fazer com que você tenha total dependência dEle. Diga glória a Deus. É isso aí. Quando é que eu preciso desse Jesus? Quando o vento é contrário, quando a situação é contrária. Se você estiver sendo perseguido por alguém, se uma enfermidade tem apertado o seu coração, se as suas finanças não vão bem, muitas outras coisas, relacionamento lá em casa, claro, tudo isso quer dizer vento contrário. Vento contrário. Então Jesus começa a fazer mais sentido para eu buscá-lo quando o vento é contrário, mas eu não vou parar nisso. Eu vou à frente, eu vou ter um encontro pessoal com Jesus. A segunda
coisa que eu queria destacar: quando é importante ir a Jesus? Quando é importante receber Jesus? Quando o medo ataca. Primeiro, quando o vento é contrário. Segundo, quando o medo ataca. Olha só, Jesus não é Senhor e Salvador, sim ou não? Não ouvi você, sim ou não? Como é que as pessoas têm medo? É porque na hora do medo, na madrugada, quando tudo está um breu, até a vida do próprio Senhor parece ser fantasma. Obviamente, irmãos, nós temos que entender que o medo nos paralisa. O medo nos deixa apavorados. E nós podemos até olhar para a salvação de Deus, o próprio Senhor dizer, é fantasma. Porque o medo é muito forte. Quem sabe, aqui hoje tem alguém passando por muito medo. Medo de morrer, medo de sofrer, medo de voltar, medo de retomar. O medo paralisa as pessoas. E mesmo quando Deus está vindo em sua direção, o Senhor vinha andando em direção a eles, mas eles não reconheceram o Senhor e gritaram, é fantasma, é fantasma. O Senhor Jesus quer vir em sua direção, mas você tem que entender que o medo pode atrapalhar você de ver Jesus. As ondas eram muito fortes, podiam virar o barco, eles podiam morrer, de madrugada, no escuro, terrível. Há muitos anos atrás, eu estava na divisa do estado do Mato Grosso do Sul, com São Paulo, ali no Paranazão, no Rio Paraná, e eu fui lá celebrar um noivado. E quando as pessoas me viram que eu era de São Paulo, falaram, você não quer pescar? Aqui tem um grande rio. E me levaram, sabe que hora? 00:30 para pescar. Meu pai, 00:30. Eu não tinha experiência nenhuma. E quando nós estávamos lá, tentando pescar alguma coisinha, eu comecei a ouvir, socorro, socorro. Gente, aquilo me deu um frio na alma, porque você não via nada, não via o céu, não via a lua, não via estrelas, breu. E alguém naquela imensidão, porque o Paranazão é muito largo ali próximo da represa, gritando, socorro, socorro, socorro. E nós corremos até uma pequena vila de pescadores, e dissemos, gente, tem alguém morrendo, e alguém pedindo socorro. Muitos falaram, não, deixa para lá. Mas alguns foram, e depois de algum tempo, uns 40 minutos, trouxeram um homem. Ele estava no barco, e ele bateu num lugar onde havia ferros da antiga construção da usina, e então o ferro enroscou, furou o barco, e o barco ia afundando, e o camarada segurando no que dava. Agora você imagina isso, 00:30, aquele breu, e aquele homem tomado de pânico, gritando, socorro, socorro. Graças a Deus, chegou o socorro para ele. Então, quem sabe aqui hoje à noite tem alguém que dentro do coração tem passado por muito medo, pânico mesmo, desesperado. Saiba que estas ondas e este perigo que pode levar a sua vida para Jesus não passa de passarela. As ondas que eram um sinal de morte para eles, para Jesus apenas uma passarela. Jesus veio caminhando sobre as águas. Eu quero Jesus assim, Senhor, Salvador, quando o vento é contrário e quando o medo ataca. Quem quer Jesus nessa condição? Quando o vento é contrário e quando o medo ataca, levante a sua mão. Graças a Deus. Mas a história continua. Ouvindo Pedro, você sabe que Pedro era aquele discípulo que falava primeiro para pensar depois, né? Quando ele viu Jesus andando sobre a água, eu não conheço outro cara na história. Falou, não, se é o Senhor mesmo, olha, se é o Senhor mesmo, então manda eu andar aqui sobre as águas e te encontrar. E o Senhor Jesus falou assim, então vem. Imagina todo mundo, o que é isso? E aí o Pedro sai fora do barco, você lembra que o vento está soprando. Não está nada tranquilo, é vento, é vento, é vento. E aí Pedro começa a andar para Jesus. Ali está Jesus, mas de repente ele presta atenção e o negócio está... O vento, a hora que ele tira os olhos de Jesus, a hora que ele tira a atenção dele de Jesus, e pensa no vento, e sabe que aquilo ali pode acabar com a vida dele, e imediatamente ele começa o quê? A afundar. E o texto diz que também... imediatamente ele gritou, Senhor, socorro! E imediatamente o Senhor estendeu a mão
e o salvou. Diga glória a Deus. Imediatamente, quando eu grito por socorro de Jesus, a resposta imediata dele está à minha disposição. E ele pegou a mão e então superou a força das águas, trouxe o Pedro e falou assim: por que você foi um homem bully, um homem de pouca fé, né? Homem bully, é aquela brincadeira, né? Homem bully, homem de pouca fé. Por que você duvidou? E então, ali salvo, agora ele entra dentro do barco. Então, quando é que nós devemos crer em Jesus? Em receber Jesus como Senhor, como Salvador? Quando o vento é contrário. Quando o medo ataca e quando a fé naufraga. Quando a fé afunda. Porque ele exerceu fé no primeiro momento, mas depois duvidou. Muitas vezes, queridos, as pessoas deixam de seguir Jesus porque a fé delas está naufragando, está afundando. O Senhor Jesus quer uma ação muito clara da nossa parte hoje. Ele quer que a gente diga: o Senhor é de fato Senhor e Salvador, Filho de Deus, e eu quero depender totalmente do Senhor. Por quê? Porque em Cristo está toda a segurança. Claro que Ele é provedor, claro que Ele é Deus que cura, Jeová Rafá, mas Ele quer uma declaração de dependência total dEle. Sem Ele, eles teriam morrido. O vento era contrário, eles estavam com medo e a fé estava afundando. E agora eles entram no barco e sabe o que acontece? O mar se acalma totalmente. Uma salva de palmas para o Senhor. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, aí de fato vem a bonança, vem a tranquilidade de saber que estamos com Ele. E mesmo que o mar continue bravio lá fora, aqui dentro está seguro com Jesus. Eu queria perguntar para você: que tipo de Jesus você tem seguido? É de longe, como a Dilma? Por informação? Ou você já teve a oportunidade de receber no barco da sua vida, no seu coração, dentro de você, a pessoa de Jesus, entendendo que Ele é Salvador, que Ele é o Senhor, o dono, o proprietário da sua vida, e é aquele que vai transformar a sua vida. A Bíblia diz que quem recebe Jesus, recebe a Deus e ganha o presente da vida eterna. Não é só bênção material para essa vida, mas é por toda a eternidade. Quem é que garante que eu ou você estaremos mortos amanhã, vivos amanhã? Quem é que garante? Aqui na nossa cidade, há alguns anos, um pastor estava num púlpito como esse, pregando, dizendo: gente, vamos prestar atenção na vida, ninguém é que garante que amanhã está vivo, que daqui 10 minutos está vivo. Passou um tempinho e ele segurou no púlpito. E ali no púlpito ele morreu. Ele anunciava a possibilidade de morte para outros e ele próprio teve um problema cardíaco e morreu ali. Um homem de Deus. Ninguém garante o amanhã. Tem muitas pessoas esperando o amanhã para entregar a sua vida a Jesus. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, orar por você agora e pedir que você abra o seu coração, abra a sua mente para dizer: não, eu não quero servir Jesus de longe, não quero segui-lo de longe, eu quero entregar a Ele a minha vida, meu coração, tudo que eu sou, tudo que eu serei, tudo que eu possuo. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus, é Senhor, é Salvador, e eu preciso dEle quando o vento é contrário, eu preciso dEle quando o medo ataca, e eu preciso dEle quando a minha fé naufraga, eu preciso dEle porque sou pecador, e os meus pecados me afastam de Deus. A Bíblia diz que sem Jesus, ninguém irá ao céu de Deus. É impossível alguém entrar no céu de Deus, a não ser através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Às vezes as pessoas dizem: qual é a sua religião? E alguém diz: a minha religião é a minha é B, a minha é C, a minha é D, a minha é Z. E aí nós fazemos uma certa política de boa vizinhança, dizendo: que bom, toda religião é boa, todas levam ao mesmo Deus. Mentira, mentira. Jesus disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que nessa noite eu quero estender a você que ainda não entregou sua vida a Jesus, dizer sim, eu quero esse Jesus. Não quero só para prover, mas Ele também pode prover. Eu não só quero para que Ele cure, mas eu quero ser curado por dentro dos meus pecados. Quero perdão para a minha vida e quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Vou pedir que você feche seus olhos agora. Eu quero lançar esse convite para você. Você que ainda não levantou a sua mão um dia dizendo, eu quero dar a minha vida para Jesus. Eu preciso desse Jesus. Há um vazio dentro da minha alma. Há um vazio dentro da minha alma. Quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, há um vazio, há um choro, há um pranto, há uma dor, há uma incerteza. Eu não sei de onde eu vim, nem porque estou aqui, nem para onde irei. Eu estou cheio de medo, medo da morte. Eu estou cheio de medo. Se eu morrer agora, eu não tenho certeza de que eu vou estar com Deus. Eu olhando para dentro de mim, eu vejo que falta alguma coisa. Você sabe, dentro de nós há um vazio. E eu me lembro de um quebra-cabeças. Imagina um quebra-cabeças prontinho, lindo, mas você tira uma peça e joga fora. Nenhuma outra vai preencher aquele vazio. Nenhuma outra, de nenhuma outra parte. Porque aquele vazio só é preenchido por aquela figura, por aquela parte. Assim é com Jesus. Há um vazio dentro do nosso coração. E esse vazio tem a exata forma do Senhor Jesus. A religião não preenche, o dinheiro não preenche, a saúde não preenche, a família não preenche. Tudo isso é muito bom, mas não preenche, porque nesse espaço, nesse lugarzinho, só cabe a pessoa de Jesus. Eu já era líder numa igreja como esta, mas eu ainda não tinha Jesus. Eu já sabia cantar sobre Jesus, eu sabia histórias bíblicas sobre Jesus, mas Jesus ainda não tinha entrado no meu coração. Então numa noite no meu quarto, eu em lágrimas falei, Jesus, tem misericórdia. Há um vazio dentro de mim, por favor, eu sei que é falta do Senhor, entra no meu coração. Eu já era um líder, eu já era religioso, mas estava perdido. Estava perdido. Tinha medo da morte, porque eu sabia que se eu morresse, eu morreria sem Jesus, iria para o inferno, perdição eterna. Então quando eu dobrei os meus joelhos ali, não apareceu um anjo, nem apareceu uma luz, não houve nada sobrenatural. Mas quando eu orei e falei, Jesus, entra na minha vida, ocupa este lugar que é teu. Não aconteceu nada exterior, mas dentro do meu interior, eu fui invadido por uma paz muito grande. Ah, que delícia aquele dia. Eu me lembro muito bem. Parece que um peso havia sido tirado das minhas costas. Parece que o mundo todo estava pesando nas minhas costas. Mas a partir daquele momento, quando eu pedi, Jesus, perdoa os meus pecados, me faz um filho teu, entra no meu coração. Jesus entrou, e entrou para ficar. Muitas noites eu chorava. Eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu era muito complexado. Eu tinha medo da morte. Eu desconfiava de várias coisas. Mas quando Jesus chegou no barco da minha vida, o vento era contrário, eu tinha medo, mas eu não vacilei na minha fé. Eu disse, Senhor, entra no meu coração, e Ele entrou. Isso já faz muitos anos, muito mais de 45 anos, não, 40 anos, e até hoje, essa paz nunca mais saiu. Você sabe que na hora que eu senti aquela paz, eu falei, acho que eu não vou me animar muito não, pode ser uma emoção passageira, pode ser que amanhã eu esteja sentindo o mesmo vazio, mas sabe o que aconteceu? Aquela paz nunca mais saiu. E daquele dia em diante, eu comecei a sentir um desejo de falar desse Jesus para todo mundo, essa cura para a minha alma. Eu falei, eu preciso falar de Jesus. E Deus fez de mim um pastor exatamente por causa disso, para fazer da minha vida um instrumento do seu poder, alguém que anuncia dia e noite que Jesus Cristo é o Senhor. Quero perguntar para você, o Espírito Santo está falando com você agora?
Você precisa de Jesus? Quer entregar a sua vida a Jesus? Onde você estiver, levanta a sua mão. Levanta dizendo amém, graças a Deus, amém, amém. Amém, graças a Deus, amém, 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 amém. Levanta bem alto para ver você. Você que está entregando sua vida a Jesus, amém, amém, amém. Glórias a Deus. Eu quero convidar você para vir aqui. Eu quero fazer uma oração bem pertinho de você. Vem aqui, eu quero que aplaudam essas pessoas que corajosamente disseram: eu preciso de Jesus. Vem aqui comigo, eu vou fazer uma oração com você. Você entregando a sua vida a Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia é muito linda. A Bíblia diz que a partir do momento em que eu entrego a minha vida a Jesus, como você está entregando a sua vida a Jesus, sabe o que acontece? Olha para mim, preste atenção. Quando eu entrego o meu coração a Jesus, quando eu falo eu preciso de Jesus como Senhor, como Salvador, os meus pecados são cancelados. Repete comigo, cancelados. Fala bem alto, cancelados. Tudo que você pensou errado, tudo que você sentiu errado, tudo que você fez de errado, todo pecado, pequeno ou grande aos meus, aos seus olhos, foi agora cancelado. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava lá pregado, e para entregar o seu espírito, ele disse na língua dele uma palavra: tetelestai. Eu não ia entender nem você, mas tetelestai, sabe o que significa? Está pago, está quitado. Quando Jesus morreu na cruz, o meu pecado e o seu pecado foram pagos a Deus, aleluia, quitado, não tem mais dívida, nada que eu tenha feito agora pesa contra mim diante de Deus, porque Jesus pagou a minha conta. É como um empréstimo impagável no banco, que você não tem o que fazer, está desesperado, e um dia fala com o gerente: quanto é minha conta? E ele fala: nada consta. Não, moço, seria muito bom, mas olha aí, olha direitinho, qual é o seu nome? Fulano de tal. Quanto que é a minha conta aí? Falou, nada consta, é zero. Falou, não, moço, não brinca comigo, eu não consigo dormir, minha dívida todo dia aumenta, olha direito, o meu CPF é tal, o nome da minha mãe é tal, o nome do meu pai é tal, o meu endereço é tal, eu tenho que ter certeza, moço, olha direito. E ele diz assim: meu amigo, vai para casa, vai festejar, chama os teus parentes e amigos, faz festa, porque aqui está escrito: sua dívida é zero, está pago, está quitado, recebe de graça, recebe de graça. É isso que Jesus fez. O meu esforço para agradar a Deus vale nada. As boas obras que eu vou fazer para Deus não valem nada, não podem me salvar, mas o sangue de Jesus lá na cruz, esse sim, pagou para Deus o pecado que eu cometi. Por isso ele disse: tetelestai, está quitado, está pago, os seus pecados foram cancelados. E quando o seu pecado foi cancelado, você saiu da lista negra do diabo, você saiu da lista de chamada do inferno. Você estava caminhando para o inferno, eu também, e a lista de chamada constava meu nome. A Bíblia diz que quando eu entrego a Jesus a minha vida, Ele me dá a vida eterna. É assim, é como se Jesus fosse essa Bíblia, e esse papel fosse a vida eterna. A Bíblia diz assim: quem recebe o Filho, Jesus, recebe a vida. Olha a vida, onde eu pus a vida? Em Jesus. A vida eterna, o perdão está em Jesus. Onde está a vida? Em Jesus. Maurício, você recebe Jesus? Pronto, ele recebeu Jesus e dentro tem o quê? A vida eterna. É isso que aconteceu com você. Seus pecados foram cancelados, o seu nome não consta mais na lista de chamada do inferno, mas o seu nome foi agora escrito no livro de ouro, no livro da vida que está lá no céu. Aleluias, aplauda o Senhor. Você recebe agora um novo nome, você recebe agora uma nova vida, novinha em folha, para servir Jesus, para amar Jesus. Não para ser aquela noiva que diz: ele vai me dar muita coisa, eu vou ser muito rica, eu vou ter muita, todo mundo vai morrer de inveja de mim. Não, mas quem ama o noivo, ame Jesus, ame Jesus, ame Jesus.
Não ame o que Jesus vai fazer por você. Ame Jesus, Jesus, Jesus. Eu quero amar Jesus. Ame Jesus. Diga sim para Jesus. As outras coisas virão. Diga sim para Jesus. Ame Jesus, ame Jesus. Dê sua vida para Jesus. Leia a palavra de Deus olhando para Jesus, dizendo: Jesus, me ajuda a servir o Senhor. Ser um homem, uma mulher, um jovem, um senhor, uma senhora, segundo a tua vontade. Nós queremos passar a palavra para o Maurício. Ele vai orar pela sua vida. E nós declaramos o que a Bíblia declara: que a partir desse momento, toda mandinga, toda feitiçaria, toda obra das trevas feita contra a sua vida agora é destruída em nome de Jesus. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Você deixou de ser uma criatura de Deus. Você agora se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus, um príncipe, uma princesa de Deus. Vou convidar a igreja para ficar em pé. E o Maurício então vai continuar. Amém. Glória a Deus. Repitam comigo, vocês estão aqui à frente. Senhor Jesus, nesse momento, entrego minha vida à tua presença. Faça de mim, Senhor, o teu servo, para que eu possa recebê-lo de uma maneira especial. Escreva meu nome no livro da vida, para que eu possa, a partir de hoje, estar contigo, Senhor, como o único caminho até o Pai. Ajuda-me, Senhor, a minha pequena fé a se tornar uma grande fé, para poder estar a cada dia mais me dedicando ao Senhor e cumprindo com seus mandamentos. Ajuda-me, Senhor, a vencer todos os obstáculos da vida, em nome de Jesus. Ó Pai eterno, eu quero colocar diante de vós, Senhor, ser soberano, Deus Todo-Poderoso, todas essas vidas que estão aqui à frente, todas as pessoas que estão aqui nesta noite, recebendo essa palavra maravilhosa, de que o Senhor é o único caminho. O Senhor já quitou, já pagou o preço tão precioso, morreu na cruz, nos livrando de tantas coisas ruins, as enfermidades, os nossos pecados. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida, e que elas sejam ricamente abençoadas pelo Senhor. Nós queremos abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja. Podeis assentar só um instantezinho.